Ok, friend, então vamos hoje falar sobre os verbos modais. Espero poder ajudar você bastante, embora a gente vá falar basicamente sobre eles, tá? Sobre os mais importantes deles. Bom, em primeiro lugar, por que eles são chamados verbos modais? Porque eles não representam uma ação. Eles simplesmente nos dizem que a ação, que é o verbo que vem do lado deles, vai ser feita de qual modo. É o que nós vamos começar a ver agora. Bem, a gente tem verbos que representam a ideia de habilidade, possibilidade ou de permissão, que nos dão modo de habilidade, possibilidade ou permissão, que são o can e o could, o verbo poder e o verbo could, que poderia ser chamado de poderia, tá certo? Agora, não esquecendo que o verbo can também pode ser o verbo conseguir. Você já vai ver nos exemplos, tá bom? Eles são muitas vezes confundidos com o verbo may e o verbo might, já que may dá a ideia de poder também e might a ideia de poderia também. Só que veja só, enquanto aqui a gente vai usar para falar de habilidade, possibilidade e permissão, aqui a gente vai usar simplesmente para falar de possibilidade e permissão. Essa aqui da habilidade é a diferença cabal entre esses dois pares. Tudo certo? Depois eu tenho, para dar uma noção de advice, ou seja, de conselho ou de suggestion, de sugestão, eu tenho should e ought to. Esse aqui nem tão muito famoso, mas também bastante usado, tá bom? E depois, para fechar, a ideia de necessity ou de obligation, de necessidade ou de obrigação, usando o verbo must e you have to. Nós vamos agora começar a ver o uso de cada um deles, tá? No presente, passado e futuro, e algumas particularidades de cada um. Saca só então. Olha aqui, ó. Eu vou usar o verbo can no presente, o verbo poder ou conseguir no presente, das seguintes formas. Para falar de habilidade, eu consigo correr 10 km hoje, tá? Ou atualmente, I can run 10 km nowadays. Agora aqui nesse segundo, que a gente vai dar noção de possibilidade ou de pedido, que a gente também fala de request, eu vou usar ele da maneira mais famosa que ele é, pelo menos nos Estados Unidos, para fazer pedir as coisas nos lugares, nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, ou até pedir um copo d'água, tá? Que é, can I have a regular coffee? Can I have a regular coffee? Isso aqui é um exemplo. Eu posso pedir, can I have blá blá blá, qualquer coisa que eu quero. Fica estranho se traduzir, mas essa é a maneira principal de fazer pedidos de coisas em qualquer lugar que a gente vá para comprar alguma coisa ou mesmo que a gente vá pedir algo para alguém, tá? Can I have blá blá blá? Então aqui a ideia da possibilidade. E aqui embaixo, can Mary go out with me? A Mary pode sair comigo? A noção da permissão. Isso usos no presente, porque no passado eu poderia dizer assim, ó, veja, I can run 10 km nowadays, tudo certo? Hoje, no presente. Mas eu poderia dizer assim, ó, I couldn't run 10 km 5 years ago. Veja que eu não conseguia correr 10 km há 5 anos atrás. Tá vendo que interessante? E agora que é pouco conhecido também, o futuro do can. Tá? A gente não vai usar I will can. Não, não posso fazer isso. Mas eu vou dizer will be able to para falar do futuro. Por exemplo, em 3 meses eu serei capaz de correr uma maratona. In 3 months I will be able to run a marathon. Tudo certo? Percebeu as diferenças entre eles? Ok, porque a gente vai passar então agora, olhando novamente, vamos passar aqui para may e para might, para a ideia de possibilidade de permissão. No presente, o verbo may, tá? Olha só, this story may be true, ou seja, essa história pode ser verdadeira, tá? Observa que maybe, tá? Maybe pode ser usado separado, mas eu posso usar juntando os dois para falar a palavra talvez, maybe, tá? Ou seja, pode ser maybe, maybe pode ser ou maybe também não usado nesse momento aqui, mas como talvez, tudo bem? E aqui, classicamente, may I help, madam? Aqui o cara carregando as caixas dela, ó, posso ajudar a senhora, madame? Tudo certo? Então aqui eu tenho como possibilidade e aqui eu tenho como permissão. Para falar do passado, posso dizer assim, ó, ela poderia ser a minha namorada quando ela era mais jovem. She might be my girlfriend when she was younger, tá? Então ela poderia ser minha garota, não foi, tudo bem. E agora o futuro, como é que fica? Will be allowed to é a expressão para designar futuro, falando de possibilidade ou de permissão, ou seja, referindo ao may. Observa esse exemplo aqui, ó. They won't be allowed to get into the US, ou seja, eles não serão capazes de entrar nos Estados Unidos. Tudo bem? Pegou? Vamos para a próxima agora? Agora nós vamos falar aqui, ó, de conselho de sugestão, should e ought to. Saca só os exemplos. Aqui eu não tenho muito essa coisa do tempo não, tá? Porque should sempre dá uma noção de presente para futuro. Observa o menininho aqui e alguém dizendo para ele, ó, you should study more English, boy. Você deveria ou você deve estudar mais inglês, menino. E também aqui a expressão ought to, como eu disse, não é muito popular, mas é bastante usada principalmente nas músicas, a gente encontra bastante ela, para dizer que a Patsy, tá? Então, ela deveria ou deve saber como
os pais dela são tough, são duros com ela, tá? Então ela deveria saber como os pais dela são duros com ela, tudo certo? E uma outra expressão relacionada ao should e ought to é o had better, que não tem tradução, tá? Mas eu diria assim, por exemplo, ó, o professor está chegando, é melhor ficar quieto agora. The teacher is coming, you'd better be quiet now. Também super encontrado em músicas, had better. Fechado? Para então nós encerramos, a gente vai falar agora de necessidade e obrigação. Saca só aqui, ó, tá? Eu tenho o verbo must, tá? Que a gente pode dizer que é um dever, de uma necessidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, ela está tomando uma dura dos pais dela. Então tem dizendo assim, ó, você deveria ser mais respeitosa. You must be. Você deve ser mais respeitosa. You must be more respectful, girl. Tá gritando com ela. E agora, a gente olhando para aqui, para a cena, pode dizer o seguinte, ela tem de escutar os pais dela. Observa o seguinte, nenhum dos verbos modais que eu te mostrei até agora vai receber aquele Szinho famoso de he, she ou it no presente. Porém, o verbo have to é o único que vai acontecer isso. Observa então, she has to listen to her parents. Tudo bem? Ele é o único deles, tá bom? E outra coisa, o verbo have to e o ought to, que eu mostrei há pouco tempo, são os únicos dois verbos modais que são ligados a um outro verbo, que é o verbo principal, por meio da preposição to. Então, have to e ought to. Nenhum outro tem to entre eles, tudo bem? Então a gente volta aqui para dizer agora no passado. Ó, eles tinham de decidir rápido o que fazer. Eles tiveram ou tinham de decidir rápido o que fazer. Então está aqui, ó, a obrigação ou a necessidade no passado. E para fechar, eu tenho então have to no futuro para dizer que eu terei de sair da festa mais cedo. I'll have to leave the party sooner. Todos eles expressando então necessidade ou obrigação, mas obrigação principalmente ligada aqui ao have to no presente. Tudo certo? Bom, a gente está fechando então, eu quero saber o seguinte, você entendeu? Got it? Got it? Escreve para mim embaixo, por favor. Yep, se sim, se você me entendeu, ou nope, se você não me entendeu. E se não entender, faça perguntas, comentários, curta, compartilhe, deixa o seu like e vejo você no próximo vídeo. Espero realmente ter ajudado você. Bye bye, thank you very much.